Bom dia, senhores deputados, senhoras deputadas. Havendo um quadro regimental sob a proteção de Deus, damos por aberto o trabalho da Comissão de Constituição e Justiça. Além de agradecer a presença dos senhores parlamentares, também quero agradecer a presença de todos que estão participando conosco nesta manhã. Em especial, vejo aqui o prefeito de Brunópolis, Ademil, o prefeito de Ouro, seu Neri, e todos que lhe acompanham, sejam bem-vindos. O primeiro item da pauta é a ata da reunião ordinária da última sessão. Vossas Excelências receberem em vossos gabinetes, em discussão, em votação, se estiver de acordo, permaneçam como estão, aprovado. Temos um comunicado do deputado Nazareno Martins, que é líder do bloco parlamentar PP, PSB, PRB e PV, comunicando que, da ausência do deputado João Amin, que o deputado Silvio vai substituí-lo no dia de hoje. O segundo item da pauta é as deliberações. Por ordem de chegada, está com a palavra a deputada Paulinha. Obrigada, senhor presidente. Bom dia a todas e todos que nos assistem, que nos visitam, e um bom dia especial aos meus nobres colegas. Relato, senhor presidente, dois projetos de lei. O primeiro, de autoria do deputado Kennedy Nunes, projeto de lei 0175, que trata sobre a exigência pelos cartórios e tabelionatos de laudo oficial de vistoria e transferência para comercialização de veículos usados e seminovos no ato da autenticação de assinatura no Estado de Santa Catarina. Enfim, eu quero lhe dizer que na justificativa, o autor ele fala na sua proposição que o objetivo dele é dar mais segurança, na verdade, ao contribuinte, ao consumidor que adquire esse veículo. No entanto, como se trata de uma matéria que exige a participação direta do DETRAN, da própria ANOREG, a Associação dos Notários e Registradores do Estado, a gente pede diligência a esses órgãos e também ao tribunal, que regula, o Tribunal de Justiça, que regula toda a questão do trabalho, né, dos nossos cartorários. Eu acho importante a diligência, senhor presidente, porque, em que pese eu entendo a boa vontade do autor, temo que possa se tornar uma burocracia a mais na vida do cidadão, então é bom conversar com esses órgãos e saber o que eles pensam a respeito. Esse é o meu pedido. PL 175.1, da autoria do deputado Kennedy Nunes, tem o parecer da eminente relatora pelo diligenciamento, em discussão. Senhor presidente. A palavra do deputado líder do governo. Esse projeto é um absurdo. Acho que como o deputado Kennedy ia ter que sair bastante, ele jogou uns projetos aí que é brincadeira, né? Isso aí tudo é feito para transferência de veículo, isso aqui sem pé, sem cabeça, desculpa. Mas esse laudo é exigido para a transferência, é obrigatório, o DETRAN exige. Mas eu concordo com o parecer da deputada Paulinha aí, eu acho que tem que pedir diligência, mas é sabido por todos que essa exigência é obrigatória para transferir o veículo e tudo lá. Na verdade, o processo de registro já acontece, tanto do registro quanto do gravame veicular, enfim, mas não custa a gente pedir diligência, né? É isso, obrigada. Em votação, senhores deputados, quem estiver de acordo com o relatório da eminente relatora deputada Paulinha, que pede pelo diligenciamento, permaneça como estão. Aprovado. Senhor presidente, o nosso segundo projeto de lei, então, também de autoria do deputado Kennedy Nunes, trata é o projeto de lei 046, disciplina o horário de ligações por empresas de cobrança, telemarketing, bancos ou afins, através de SMS, WhatsApp, ligação telefônica ou qualquer outro meio eletrônico. Bem, vou falar para vocês o histórico desde o momento que tomei como determínio do senhor presidente a competência de fazer o parecer do PL. Analisada a constitucionalidade, nós fomos discutir a questão de aplicação, de fato.
conversamos também com o setor produtivo, porque, em princípio, o horário de telemarketing para cobrança ficaria estabelecido apenas de segunda a sexta, de 8 às 18. Depois, conversando com a própria assessoria do deputado Kennedy e a pedido das instituições que nos procuraram, a gente fez uma alteração, que aparece agora no parecer como uma emenda substitutiva, trocando o horário durante a semana de segunda a sexta, de 9 às 19, autorizando também as ligações de 10 ao meio-dia e nos domingos vedado qualquer tipo de cobrança. Por que autorizando também aos domingos e por que das 9 às 19? Porque também conversando com instituições que tratam de defesa de interesses do consumidor, muitos dos trabalhadores não se sentem à vontade para receber esse tipo de ligação no momento que estão na sua atividade laboral. No entanto, se pensou em reservar o domingo como descanso absoluto e permitir que em algum horário no sábado ele pudesse receber, então, esse contato de cobrança. Assim, a gente atende os interesses do comerciante, atende aos interesses do cidadão e regula de uma forma mais estruturada essa questão de cobrança, porque, de fato, é inadmissível, algumas empresas não têm bom senso, né? As ligações acontecem à noite, enfim, em horários, e não é só para questão de cobrança, até mesmo para venda de serviço e produto. Às vezes você recebe lá de uma operadora de telefonia, não é o caso, a vedação é só para serviço de cobrança, para telemarketing também. Mas você lá está 9, 10 da noite, no meio de uma reunião, a pessoa querendo te vender um plano novo de telefone, né? É bem complicado. E aí você quer desligar e não quer ser mal educado e às vezes não tem jeito, você é obrigado a encerrar a ligação. Então, eu acho que essa regulação de horário é bem oportuna e acho que com a negociação estabelecida ficou de bom tamanho. WhatsApp e mensagens e WhatsApp também, né, gente? Só para lembrar. É isso. Parecer, então, é este, pela aprovação. Parecer de Vossa Excelência pela aprovação? Pela aprovação, sim, senhor presidente, com essa emenda substitutiva. No início, Vossa Excelência citou o número do PL 46, não é 40? PL 40, perdão. 40, né? Eu estava sem óculos, senhor presidente. Em discussão. Presidente. A palavra do deputado Ivan. Bom dia, senhores deputados, senhoras deputadas, que nos acompanham aqui no plenário. Eu acho que esse tipo de legislação acaba conflitando com a legislação federal. Conflito que eu tenho uma certa dúvida, porque a legislação federal autoriza o bloqueio das ligações. E a lei estadual autorizaria as ligações. Eu não consegui compreender muito bem, então eu precisaria ver se não há um conflito com a lei federal. Vou repetir. Enquanto a lei federal autoriza o bloqueio das ligações, nós teríamos uma lei estadual autorizando as ligações. Então, poderia haver um conflito, razão pela qual solicito vistas em gabinete, senhor presidente. Vista em gabinete do deputado Ivan. Vossa Excelência concluiu, deputado Paulino? Concluí, senhor presidente. Eram só essas duas matérias. Muito obrigado. Deputado Ivan, Vossa Excelência está com a palavra. Senhor presidente, com o primeiro projeto, com a primeira tarefa, apresento devolução de voto no PL 45.3/2019, de autoria do deputado Kennedy Nunes, que institui a baixa de isenção para obtenção de carteira nacional de habilitação para pessoas de baixa renda e da outras providências. Voto vistas ao PL 45.3/2019. Cuida desse projeto de lei 45.3/2019, de autoria do deputado Kennedy Nunes, que institui a isenção de taxa para obtenção de carteira nacional de habilitação para pessoas de baixa renda e da outras providências. Na última reunião deste colegiado, dia 10 de junho de 2019, o deputado Fabiano da Luz, relator da matéria, pronunciou seu voto pela admissibilidade e tramitação do projeto de lei pelas seguintes razões: que este Poder Legislativo detém competência para legislar sobre o sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas, os termos do artigo 39, 1º da Constituição Estadual. Que não há vício de constitucionalidade material, vez que a matéria é compatível com os princípios e as normas constitucionais vigentes que regem a espécie. Quanto aos demais aspectos, não há nenhum obstáculo à tramitação da proposição legislativa em apreço.
Com amparo no caput do parágrafo 1º do artigo 140 do Regimento Interno, solicitei vistas ao Gabinete dos Autos a fim de examinar a complexa matéria com o zelo devido. Quanto à competência legislativa, ao poder de iniciativa, verifica que o Estado detém competência concorrente para legislar sobre o direito tributário e não se trata de matéria de iniciativa reservada ao governador do Estado, em conformidade, portanto, com o parecer do relator. Todavia, no que atina à legalidade, possui entendimento divergente do relator, designando, portanto, perfácil esse voto vistas em separado. A proposta em tela, ao propor a isenção de taxas para obtenção da carteira nacional para pessoas de baixa renda, cuida de dispensa legal de pagamento de tributo, no caso, taxa administrativa. Neste contexto, em se tratando de renúncia de receita, a Lei de Responsabilidade Fiscal exige a apresentação de estimativa de impacto orçamentário no exercício, o que deve iniciar a sua vigência nos 2 anos seguintes. Ainda, para o fim de manter o equilíbrio das contas públicas, faça necessário atender pelo menos uma das seguintes condições: a demonstração de que a renúncia foi considerada na lei orçamentária ou apresentada de medidas de compensação por meio de aumento de receita. Aí eu faço um comentário que não está no voto. Quando alguém não paga, quem paga, paga por aquele que não paga. Proveniente da elevação de alíquotas, aplicação de base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. Ainda, sob o viés financeiro, sublinha-se o dispor do artigo 123 da Carta Constitucional, que proíbe a inauguração de programas ou projeções não incluídos na lei orçamentária anual, por intermédio da qual são estimadas as receitas fixadas despesas governamentais para o exercício fiscal subsequente. Ante exposto, a que a provisão em tela é inconstitucional, por afrontar o artigo 123 da Constituição do Estado, e ilegal, por não observar o disposto no artigo 14 da Lei Complementar 101/2000, motivo pelas quais, com o respeito devido, divirjo do relator designado no voto desse colegiado para declarar o meu voto pela inadmissibilidade da continuidade da tramitação do projeto de lei 45.3 de 2019. Em síntese, senhores deputados, o projeto de lei pretende criar isenção para pessoas de baixa renda para a carteira de habilitação. Os aspectos da ilegalidade foram apresentados no voto e eu volto a dizer que quando quem não paga, os outros pagam. Então, esse tipo de processo acho que não contribui em absolutamente nada para o Estado de Santa Catarina, nem para os mais pobres, nem para os mais ricos, e nem para nenhuma coisa nem outra. Acho que todo mundo tem que pagar a sua parcela justa, além dos aspectos legais, por isso apresento meu voto vistas pela rejeição da matéria. Eu não vou colocar em discussão já, porque o deputado Fabiano recém chegou, estava cevando um chimarrão, com certeza. Vossa, é um voto divergente do seu voto, Vossa Excelência era o relator. Então, eu vou dar um tempinho, porque ainda o deputado Maurício também não devolveu vista. Não sei se vai devolver. E acompanho o voto do deputado Ivan Nats aí, porque eu devolvo ele. Eu também tenho voto vistas lá sendo elaborado contra, porque é inconstitucional. Na verdade, a maioria das taxas de habilitação ou é para pagar o médico ou o psicólogo, são serviços profissionais. A taxa de emissão do Detran é a menor que tem, eu acho que é 45 ou 70 reais. Então, é uma isenção que não se justifica ali. Então, acompanho, além da inconstitucionalidade, acompanho o voto vista do deputado Ivan Nats. Deputado Fabiano, agora já devolvendo vista aqui do deputado Maurício, Vossa Excelência, se precisar um tempo para estudar o parecer do voto divergente, ou já... Não tem problema, senhor presidente. Tem problema? Não tem problema. Bom Legal. dia, senhor presidente. Bom dia a todos os deputados, a deputada, todos que nos acompanham aqui ao vivo, em carne e osso, e aos que nos acompanham pelas redes sociais. É uma matéria que ela desperta muito interesse e muito debate, né? Porque se nós formos pegar a quantidade de pessoas que muitas vezes nos procuram pedindo ajuda para fazer uma carteira de habilitação para conseguir um emprego, e eles não têm dinheiro para isso, eles estão desempregados, e seria muitas vezes a porta de entrada no mundo do trabalho, e nós estamos dizendo não para essas pessoas.
sabendo que nos municípios existe na Secretaria Social de cada município o CAD único, onde é feito o cadastro dessas pessoas e somente aquelas de baixa renda poderiam ser enquadradas em algum desconto, em algum auxílio. Mas nós estamos dizendo não para essas pessoas. Agora, em contrapartida, um empresário ganhar 26 milhões de isenção fiscal por ano, daí nós estamos dizendo sim. E como diz o deputado Ivan, se alguém não paga é porque tem outro pagando. E aí o que nós estamos vivendo em Santa Catarina é que os pequenos empresários estão pagando o luxo dos grandes, porque os grandes têm as suas isenções e os médios não têm. E aqui nós estamos fazendo, então, para o outro lado da tabela. Os pequenos não têm nenhum tipo de auxílio, mas os grandes têm. Né? Quem sabe, eu não sei quantas pessoas e qual seria o impacto disso, porque não foi feito um cálculo apropriado, mas através do CAD único, que é um cadastro que se faz de pessoas de baixa renda, daqueles que realmente não têm condições, nós poderíamos, quem sabe, estar beneficiando algumas pessoas a fazer sua carteira, a conseguir fazer a carteira e aí entrar para o mundo do trabalho, porque nós estamos, de certa forma, um pouco distantes da população. Mas quando você está no município, você se depara inúmeras vezes com essa realidade de pessoas querendo regularizar a sua documentação, querendo fazer um documento e não tendo condições financeiras. Quem sabe seria aí o início de um pai de família, de um emprego que poderia mudar a sua vida. Por isso que eu dei o parecer favorável ao projeto do deputado e ratifico aqui a minha intenção de que, se for por constitucionalidade ou não, como eu já ouvi de vários deputados, só se dá nome de rua. Né? Eu acho que vale a discussão, vale a tramitação e por isso eu voto contra o deputado. Não o deputado Ivan, mas o parecer dele. Né? Senhor presidente. O deputado Milton estava inscrito, depois Vossa Excelência. Senhor presidente, colegas deputados, deputada, cumprimentar todos os presentes, cumprimentar aqui nosso amigo prefeito Borga de Videira, prefeito Neri de Ouro, prefeito Ademil de Brunópolis, sua esposa, né, todos os presentes aqui. Uma satisfação tê-los aqui. Eu só iria me manifestar, senhor presidente, no sentido de acompanhar o voto divergente do deputado Ivanates, porque a gente tem tantos programas hoje estabelecidos assistencialistas para a população, de todas as formas. O Bolsa Família, inclusive, é um deles. E o deputado Ivanates apresentou os argumentos constitucionais que devem ser levados em conta. E isso é fato. Né? Cada vez que a gente faz uma gratuidade, e a gente hoje fala tanto da questão de mobilidade, só um exemplozinho fácil, né? A gente não consegue mais andar, principalmente nas cidades maiores, porque o trânsito não funciona mais. O transporte público seria uma bela de uma saída. Nós, infelizmente, só temos ônibus, né? Não temos trem, não temos alternativa nenhuma. Mas toda hora se faz uma gratuidade por transporte coletivo. Quem é que paga a conta? Vai ver quanto cada município tem de déficit com as empresas que estão lá concessionárias para fazer o transporte coletivo. Porque nós vamos fazendo gratuidade e vamos expulsando aqueles que poderiam usar porque fica caro demais. E aqui é mais um exemplo disso. É verdadeiro, né? Quando todo mundo paga, tem condição de se fazer o imposto ou as taxas mais baratas. Quando a gente começa a excluir pessoas de cumprir as suas obrigações com a sociedade, alguns vão pagar. Né? Então, respeitando, né, o parecer do colega deputado Fabiano, né, acho que todos nós temos preocupação com aqueles mais humildes, com as pessoas que têm dificuldade, mas não é por aqui que a gente vai resolver o problema deles. O problema se dá com trabalho, com oferta de trabalho, com oportunidade de emprego, e para que isso aconteça, a economia tem que andar. E muitas vezes, deputado Fabiano, nós temos que fazer, acompanhando a guerra fiscal, não a renúncia fiscal, mas o incentivo fiscal que dá competitividade e traz emprego para esses que estão lá desempregados, batendo na nossa porta para a gente ajudar com isso ou com aquilo. Então, as questões têm que ser bem
debatidas, né, com critério. Por isso que a gente gosta de fazer o bom debate, né, e eu tenho me posicionado com muita responsabilidade com relação a essa questão da renúncia e incentivo fiscal, porque existe uma diferença muito grande entre um e outro, e nós não podemos misturá-lo, sob pena de a gente pôr em risco um modelo macroeconômico, principalmente aqui em Santa Catarina, que faz com que nós tenhamos o menor índice de desemprego do país. É por isso que a gente não pode misturar. Eu acompanho o voto divergente do deputado Ivan Nades. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Paulinha, Vossa Excelência está com a palavra. Senhor presidente, se me permite, eu também quero deixar aqui a minha manifestação. Em tese, é evidente que meu coração se assemelha e se aproxima do sentimento e do pensamento do deputado Fabiano. Quero te dizer isso, Fabiano, antes de tudo. É evidente que a gente tem que ter políticas claras e consistentes para aquelas pessoas que precisam ser inseridas ou reinseridas no mercado de trabalho. No entanto, a gente precisa analisar a natureza do quadro econômico que está posto aqui. Bom, em primeiro lugar, na imposição da gratuidade, vamos olhar o que são as autoescolas do Estado catarinense. Elas são muito pequenas, porque os nossos municípios são pequenos. Nós temos autoescolas que elas, por si, não têm condições de prover vamos dizer assim, esse acréscimo de despesa na gratuidade. Mas, por outro lado, Fabiano, eu penso sim que seria uma alternativa de qualificação para reingresso dessa pessoa no mundo do trabalho. E aí eu quero dividir com Vossas Excelências, puxando um pouquinho do que disse aqui o deputado Milton. Como eu tive o privilégio de ser funcionária do Ministério do Trabalho e Emprego, pude acompanhar as políticas públicas de um fundo que é exatamente para isso, para qualificar ou requalificar as pessoas que nós todos pagamos, trabalhadores, empregadores, que é o FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Ali nós temos no Ministério do Trabalho, que agora hoje é junto com a Previdência, né, tem um órgão lá específico do setor de trabalho no Brasil, que define as políticas públicas de intermediação de mão de obra, de reinserção do profissional no mundo do trabalho e de qualificação profissional. O Brasil gasta, por lei, ele é obrigado a gastar. E eu já fui diretora de um desses programas durante quase 4 anos no país, por isso que eu estou aqui dividindo essa informação com vocês. Milhões de reais em cursos para preparar o trabalhador desempregado para voltar ao mercado de trabalho. Mas lá não está entre as ações financiáveis a emissão de carteira de trabalho, por exemplo. Eu acho que vale a pena a gente aproveitar, Fabiano, esse tema que foi levantado e encaminhar um pedido para os nossos deputados federais para que o Fundo de Amparo ao Trabalhador, lá numa... Porque o que acontece? O trabalhador desempregado, ele chega na porta do Cine, aí se estuda qual é a qualificação que ele tem e qual é a qualificação que o mercado local exige. Se ele não tem carteira de motorista e estão precisando de motoristas naquele momento, ele pode receber essa oferta de curso, porque é assim que acontece. Quando ele chega lá no balcão, tem uma série de cursos que são ofertados, muitos deles pactuados com o Sistema S, ou com o Senai, ou com o Senac. Eu acho que a carteira de habilitação ela pode vir daí, de um fundo que já tem o dever legal institucional e tem recurso para isso, para financiar a reinserção do trabalhador. Eu concordo que esse custo não pode ser estabelecido aqui para iniciativa privada ou se tornar mais uma despesa pública no estado de Santa Catarina nesse momento. E eu quero me colocar à disposição, Fabiano, para te mostrar o que tem de regulação no FAT e se porventura tu desejar, eu até vou a Brasília junto contigo para a gente fazer esse caminhar dessa solicitação aí. Mas, de fato, nesse momento eu concordo com o deputado Ivan, porque quero me pautar dessa forma, a menos quando a minha consciência não me permitir, mas na Constituição e Justiça eu quero deliberar sempre pela constitucionalidade das matérias, né? Tenho me esforçado para aprender mais, estudar mais e acompanhar esse sentimento aqui. Obrigada, senhor presidente. Obrigada aos colegas. Muito bem. Vamos deliberar, tem precedência o voto eminente do relator, que é pela aprovação, e é sobre ele que a gente vai deliberar. Em votação, quem estiver de acordo com o deputado Fabiano, que é o relator, que tem pela aprovação, permaneça como estão, os que não se manifeste. Rejeitado. Consequentemente, prevalece o voto vista do deputado Ivan, que é pelo arquivamento da matéria. Deputado Ivan, continua com a palavra. Senhor presidente,
Apresenta a Vossa Excelência, os senhores deputados, o parecer do projeto de lei 68.0/2019, que altera a lei 14.361/2008, que estabelece política de apoio ao turismo rural na agricultura familiar de Santa Catarina. Em síntese, senhor presidente, porque o projeto recebeu o pedido de diligências, trata-se de manter as isenções, isenções para a energia rural, para aqueles que têm pousada rural ou empreendimento similar. O que acontece? A pousada rural, a tarifa rural, ela é aplicada para apenas um relógio instalado na unidade. Não pode ter mais de um relógio. Então, o que pretende o projeto de lei? O projeto de lei entende que o fato de ter mais de um relógio não inibe o recebimento da tarifa rural. Houveram pareceres à Celesc e também a Secretaria de Agricultura do Estado de Santa Catarina, Celesc pela inconstitucionalidade da matéria e a Secretaria de Agricultura também com manifestações contrárias ao projeto de lei. Mas eu ouso divergir desses pareceres no seguinte sentido. Nessa fase do processo legislativo, cabe analisar a matéria quanto aos aspectos esculpidos no artigo 72, inciso 1º e 44 do Regimento Interno da Assembleia. Com relação à constitucionalidade, entendo que o presente projeto de lei não usurpa a competência da União Federal para legislar sobre a conservação da natureza, defesa do solo, dos recursos naturais, proteção do meio ambiente, bem como proteção ao patrimônio histórico, cultural e artístico e paisagístico. Isso porque a competência legislativa, no caso, é concorrente. E, nesse sentido, a União deve limitar-se a editar normas gerais, conforme preconiza o artigo 24, inciso 6, parágrafo 1º e 2º da Constituição Federal. Compete à União compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre fauna, pesca, caça, conservação da natureza, defesa do solo, etc., patrimônio cultural, artístico, turístico e paisagístico. Dessa forma, pode-se afirmar que cabe à União fixar bases mínimas de proteção ao meio ambiente, patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico, cabendo ao Estado e aos municípios, atendendo aos seus interesses regionais e locais, fixar um teto de proteção que tange as medidas de conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Reforça-se a iniciativa parlamentar no artigo 225 da Constituição Federal, que trata especificamente sobre a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, diz o artigo 525. É importante ressaltar que a agricultura familiar é alicerçada em princípios que estabelecem uma relação harmoniosa do homem com o meio ambiente. Alguns deveriam estar me questionando por que o deputado faz menção à questão de proteção ambiental, uma matéria que é da Celesc. Porque eu acredito que o homem no campo ele tem relação específica com o meio ambiente. A manutenção do homem no campo é manutenção do patrimônio ambiental brasileiro. Há uma relação específica entre o homem que vive no campo e o meio ambiente. Então, por isso, chama atenção para esse aspecto. Para que ele possa reiterar o sustento da terra, sem que para isso tenha que distribuir os recursos naturais disponíveis. A sustentabilidade, desta forma, produz e promove e garantir a preservação da biodiversidade para fruir das futuras gerações e incentivar a agricultura familiar. É o que garantir um desenvolvimento socioeconômico alicerçado em responsabilidade social e ambiental. Assim, a presente matéria pretende alterar a Lei 14.361, que estabelece política de apoio ao turismo rural na agricultura familiar de Santa Catarina, cujo objetivo é fomentar ações educativas na construção de estratégias para o enfrentamento de problemáticas socioambiental rural. Em relação aos demais aspectos de observância obrigatória no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, ou seja, constitucionalidade, judicialidade, legalidade e regentabilidade, a técnica legislativa não vislumbra obstáculo à tramitação da matéria nesse parlamento. Então, ante o exposto, voto pela admissibilidade e aprovação pela continuidade da matéria no âmbito dessa comissão. É como eu voto, senhor presidente. A gente tem que criar políticas, eu não gosto muito de entrar no mérito, mas nós temos que criar cada vez mais política de manutenção do homem no campo.
o simples fato do cidadão ter mais de um relógio numa unidade familiar não pode ser motivo para que ele não pague a energia rural. Não pode ser motivo. Porque senão a gente afasta ele do campo, né? E cria obstáculos que às vezes ele não consegue concorrer. É o que está acontecendo hoje com as pequenas propriedades rurais, com aquelas que se utilizam do turismo rural, que um relógio paga energia rural e outro relógio não pode só porque tem uma pousada em cima, né? Que é uma forma de manter o homem ali naquele espaço. Por essa razão, eu vou divergir do parecer da Secretaria de Agricultura e também do parecer da Celesc, que pede pela inconstitucionalidade da matéria. Como voto, senhor presidente? Deputado Ivan, eu queria entender melhor o projeto. Vossa Excelência referiu na questão do número de relógios. Mas, atualmente, se você se enquadrou como produtor rural, não importa o número de relógios. Neste caso, ele está se referindo para incluir junto com o produtor rural o turismo rural. Independente, não está falando em número de relógios, né? A lei, não? Não, a lei fala o seguinte. Posso ler? Pois não, seria melhor. A lei fala o seguinte: os agricultores familiares enquadrados nessa lei não perderão os benefícios provenientes de outros programas relacionados à agricultura familiar, dos quais já usufruam, tais como isenção de imposto predial territorial, tarifa reduzida sobre o consumo de energia elétrica para unidades consumidoras de classe rural e linhas de financiamento de Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF e outros. Essa, na verdade, altera uma questão de cobrança do Celesc, pelo que a gente observa aqui. Não, eu entendi. Então, isso quer dizer que se eu tenho uma propriedade rural, estou incluído dentro como propriedade rural, e se eu abrir um comércio de turismo rural, eu posso também, uma pousada, ser incluído também. É esse o objetivo do projeto, né? Entendi. Em discussão. A palavra da deputada Paulinha. Eu queria só perguntar também para o deputado. Aqui ele fala que possam acumular eventuais isenções de IPTU, ITR e reduções nas tarifas. Eu também fiquei confusa em relação a isso. Vossa Excelência me esclarece? Porque abre uma porta para uma isenção, é isso? Não, o que o projeto de lei faz, deputada Paulinha, é simplesmente o seguinte: o fato do cara ter uma pousada rural não retira os benefícios que ele já tem lá. Em resumo, é isso. Então, se o município já dava isenção para ele de IPTU, já dá isenção, não vai retirar nenhum benefício o fato dele instalar lá uma pousada rural. Mas ele recebe mais algum incentivo por isso? Provavelmente o IPTU deve ser do município, né? Os municípios é que têm suas políticas. Mas o PL não estabelece benefícios diretos, é isso que eu pergunto, não, né? Só diz que instalada a pousada rural não perde benefícios que já tem. O benefício que ele vai receber, deputado Paulinho, no meu entendimento, é de você ter um comércio lá no interior e ser cadastrado como produtor rural. É apenas isso. Entendi. Agora ficou entendido para mim. Legal. Tranquilo. A tarifa Obrigada. É um pouquinho menor, não é tanto, né? Deputado Fabiano, Vossa Excelência... Senhor presidente, eu sei que tem outros projetos que falam das isenções aqui na casa e eu sei que tem aqui uma dúvida com relação a IPTU e ITR. Qual que ele está falando? Que aqui se relata o imposto urbano e o ITR, que é o imposto rural. Então eu quero pedir vistas em gabinete desse projeto. Vista em gabinete o deputado Fabiano. Vossa Excelência continua com a palavra do deputado Ivan. Isso aqui fica junto? Não. Só essa folhinha da frente da senhora, que é a sua anotação de gabinete. E demais. Confesso que eu também fiquei meio em dúvida, só que depois de folhear o projeto, eu entendi especificamente que é o que o deputado Titon pretende já explicou muito bem. É que às vezes já tem alguma vantagem e uma nova vantagem não vai tirar aquela que já tem estabelecida lá no município. Pelo menos que eu só com uma permissão, presidente, eu fiquei pensando, ele tem a isenção porque é um pequeno produtor. Aí ele constrói uma pousada com ar-condicionado, frigobar e tal, e fica com os mesmos benefícios que ele tinha antes. Daí Bom, mas tem só para concluir, tem uma outra situação aí que tem um programa de isenção da energia solar que você pode escolher quantos relógios você vai beneficiar, se você gera mais do que consome naquela propriedade, que aí talvez entre o IPTU, que seria, se ele mora na cidade e tem uma propriedade rural, ele poderia incluir
a propriedade urbana no benefício que ele está tendo lá na rural. Na geração excedente de energia, ele pode incluir aquele relógio, talvez seja isso. Vamos embora. Deputado Ivan, Vossa Excelência está com a palavra. Senhor presidente, trago a relatoria do projeto 0167.1/2019, que dispõe sobre o dever de disponibilização de histórico de preços dos produtos e serviços em promoção ou liquidação aos consumidores, deputado Fernando Vampiro. A justificativa do autor é de que recorrente à prática de anúncios de ofertas, liquidações, promoções ou queimas de estoque que induzem o consumidor a erro, trazendo supor que o preço que pagará pelo produto ou pela prestação de serviço será efetivamente vantajoso. Acredita o consumidor que o preço anunciado é o menor já ofertado pelo fornecedor ou prestador de serviço. Ocorre que, muitas vezes, o anúncio serve apenas para chamariz para o público consumidor, evidenciando é verdade corriqueiramente que o valor do produto ou serviço é o mesmo já apresentado em meses anteriores. Outra prática é comum e o aumento de preço de produtos dias de semana, antes dos anúncios para posterior redução nos períodos de oferta. Tais situações, quando o consumidor busca exercer seus direitos amparados no Código de Defesa do Consumidor, sobretudo por anúncio e propaganda enganosa, não logra êxito. Os fornecedores, os produtos e prestadores de serviço raramente conhecem um abuso e o consumidor, frustrando, abstar-se da compra e acaba por pagar preço superior. Quero, antes de fazer meu voto, elogiar o trabalho do deputado, como sempre, o trabalho do deputado Vampiro, muito minucioso, muito proveitoso. Voto. Incumbe a essa comissão pronunciar-se acerca apenas da constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica, razão pela qual, senhor presidente, entendo que estão presentes todos os requisitos e voto no sentido da aprovação do projeto de lei. A rasgação de seda estava grande, né? Então, era favorável. Em discussão. Ô, presidente, bom dia a todos e a todas. Só para fazer uma colocação, não são todos os produtos de promoção, na verdade, hoje em dia, com a taxa inflacionária que nós temos, é difícil de chegar no estabelecimento comercial e o desconto ser superior a 30%, né? Geralmente o desconto oscila em 10%, 15%, 5% pagamento à vista, no cartão, enfim. Mas o que acontece é que a Black Friday, que é a última sexta-feira de novembro, é mundialmente conhecida e muito respeitada, principalmente pelos americanos, mas aqui no Brasil virou uma verdadeira Black Fraud, né? Isso, na verdade, eles, numa semana anterior que antecede esse novembro, eles colocam um preço exorbitante e colocam lá, na verdade, televisão de 20 polegadas por R$1.000 e a televisão custa, no preço adequado deles, 699, já estava fazendo. Aí dá o desconto de 30%, 40% e automaticamente leva em engano o consumidor. Na verdade, é para regulamentação de acima de 30% do preço, na verdade, não são os convencionais, mas sim os diferenciados, e que ele, obviamente, possa oportunizar ao cliente qual foi o preço que ele praticou nos últimos 45 dias anteriores àquela venda. É somente para isso, senhor presidente. Obrigado. Deputado Fabiano. Senhor presidente, senhores deputados, essa matéria é extremamente interessante. Quero parabenizar o deputado Vampiro. E primeiro que nós deveríamos corrigir essa promoção que seguem os brasileiros de Black Friday, né? Porque isso aí era um comércio de negros que existia, era uma promoção de negros que era feita nos Estados Unidos, depois se trouxe isso para o consumo dos produtos, para a venda dos produtos, e hoje virou moda, virou chique, bonito falar esse negócio aí. Mas realmente tem muita fraude nisso aí. Mas no dia a dia tem muita situação em que o produto está lá numa promoção a R$3, na outra semana ele está a R$10. Então, eu acho que dá para nós fazer, se o senhor assim me permite, nobre senhor deputado, o senhor como advogado, uma pessoa extremamente gabaritada, capacitada, e aquela rasgação de seda que o deputado Ivan começou aqui, mas eu acho que dá para nós melhorar um pouquinho essa lei, então eu peço vista em gabinete, senhor presidente. Vista em gabinete do deputado Fabiano. Continua com a palavra do deputado Ivan. Senhores deputados, trago a Vossa Excelência o parecer do projeto 1.183.1/2019, que reconhece o município mais bonito do Brasil, Blumenau, como capital catarinense de transplante de órgãos, de autoria do deputado Ricardo Alba.
Efetivamente, senhores deputados, é inconteste que a condição de Blumenau como referência no transplante de órgãos. Nós já ultrapassamos 1.000 transplantes de rins no Hospital Santa Isabel. O coração, 282 corações, 282 transplantes de coração, fígado imensurável. Então, a matéria, além de, na questão de mérito, ser extremamente salutar, ela preencheu todos os requisitos legais e realmente é uma forma de reconhecer o nosso município pelo exercício que faz para salvar vidas. E o Hospital Santa Isabel tem um papel extraordinário nesse sentido. Razão pela qual eu voto pela aprovação do projeto. Blumenau, capital catarinense, transplante de órgãos. PL 183, tem um parecer do eminente relator pela aprovação em discussão. Com a palavra o deputado Vampiro. Só para corroborar o que diz o deputado Ivan Nats, é verdade, Ivan, se tu analisar o aeroporto Quero-Quero de Blumenau, ele é o aeroporto líder nacional em desembarque e embarque de órgãos. Isso. Prefeito, isso é super importante, é uma referência, na verdade, que tem em Blumenau nesse sentido. E agora, com o governador disponibilizando também a aeronave de uso particular, compartilhada com o transplante de órgãos, isso é super importante. A gente viu uma propaganda institucional do governo, já foram mais de 100 órgãos. Eu acho que reconhecer Blumenau pode incentivar outras cidades de Santa Catarina que possam, obviamente, escolher como modelagem isso aí. Obrigado. Deputado Fabiano. Senhor presidente, senhores deputados, eu acho extremamente importante, interessante valorizar isso, né? Eu acho que essa questão do transplante de órgãos ela é muito salutar. Eu ia até fazer uma brincadeira, né? Que tem que trocar, porque imagina com tudo que bebem lá, vivem trocando, mas eu só queria conferir a legalidade, porque parece que tem um projeto que tramitou aqui na casa que limita o número de reconhecimentos de uma cidade do estado. E Blumenau já tem alguns reconhecimentos, então eu não sei se ele caberia ainda mais um título ou não um reconhecimento à cidade. Me parece que foi um projeto até do Merizzi no passado e que limita os mais antiguinhos aqui na casa, limita a um, né? O município pode ter só um título, né? Então só conferir se não tem algum título já de capital alemã, capital da cerveja. Capital da cerveja, eu acho que já tem. Só conferir se não fere a legalidade aí do... Mas eu concordo com a campanha, com o incentivo. Mas a capital da cerveja nacional, né? Senhor presidente. Eu sou um cabra que, inclusive, defendo o dia que eu partir dessa para uma melhor, tirem tudo que você pode aproveitar, se é que pode, alguma coisa. Mas eu concordo, só essa questão do regimento da casa aí. Senhor presidente. Deputado Silvio. Obrigado, senhor presidente. A título de esclarecimento, primeiro que aqui na Assembleia, em 2007, cada sessão, ou seja, cada reunião que nós tínhamos aqui na comissão tinha um projeto de lei denominando capital. O deputado Maurício acompanhava a comissão também. Nós éramos da comissão de Economia, Energia, Minas e Energia. E, de fato, nós tínhamos municípios já com 3 denominações: a capital das flores, capital do chope, da dança e por aí fora. Então, isso chegou-se a uma conclusão que, de fato, nós teríamos que fazer uma alteração na lei e limitar aqueles que já tinham recebido mais títulos, enfim, mas limitar para ter um título de reconhecimento. E isso, de fato, foi aprovado, me parece que até tive a oportunidade de ser o autor desta alteração da lei, aprovada por todos aqui na casa, como o deputado Titon, quando foi presidente da Comissão de Justiça, também lá em 2011, fez um enunciado aqui aprovado que normatizou, porque a cada sessão, a cada reunião que nós tínhamos, apresentava-se projeto de lei autorizativo. Isso é mesmo que fazer uma indicação, né, que pelo menos não se cria uma falsa expectativa para a população. Voltando ao caso aqui de Blumenau, nós temos conhecimento, eu pelo menos tenho conhecimento, que Blumenau tem o reconhecimento nacional, mas não estadual. Então me parece que estaria preenchendo nesse, não tenho absoluta certeza, mas a informação que eu tenho é que não tem título estadual de capital. Então caberia, desde que, deputado Ivan, o autor preencha os requisitos que estabelece essa lei do título de reconhecimento de utilidade pública, ou seja, a comprovação por meio de documentação que demonstra de forma clara e ampla a condição para a obtenção do título, bem como a comprovação dos números de produção e atividade econômica que será feita através
de dados oficiais disponíveis, especialmente os do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é o caso, né? E, então, se preenchendo esses requisitos, eu não vejo problema nenhum, mas diante da nossa lei que estabelece essa documentação, ela se faz necessária. Essa é a minha manifestação, senhor presidente. Senhor presidente, só para corroborar o que o deputado Silvio disse, foi o caso de Itajaí. Itajaí era a capital do turismo náutico, daí queriam capital da construção naval, a terra do nosso colega Mocelin também ali, e daí ficou capital náutica, que abrange tudo. Foi para adaptar os vários títulos que tinha proposição para dar. Itajaí, no final, ficou capital náutica, que abrangeu tudo. Então, realmente, tem que encontrar um título que represente cada cidade. Senhor presidente, perdão. Excelência, deputada. Só para corroborar aí o sentimento também de todos, com o reconhecimento de fato que nós já temos em relação à atividade de Blumenau, por intermédio do nosso hospital, né, na questão dos transplantes, enaltecer também o trabalho que é feito em Joinville para alguns transplantes. O Hospital São José em Joinville, inclusive, tem um maior número, mas no cômputo geral, Blumenau, é evidente. E, de fato, assim, a gente tem que, eu penso como Vossas Excelências, talvez um pedido de vista para fazer essa diligência e a gente arredondar de forma que não haja nenhum embaraço futuro na aprovação. É uma pauta tão convincente, tão sensível, que todos nós concordamos com ela, mas, de fato, é necessário fazer essa verificação. Foi boa a observação do deputado Fabiano. Se ninguém pedir vista, eu me coloco à disposição para fazer isso. O que eu ia fazer a colocação do deputado Ivan, que diante dessa ponderação do deputado Fabiano, seria importante nós checarmos, porque se é uma comissão que não pode errar, é nossa, porque nós estamos analisando a legalidade de todas as matérias. Então, quem sabe Vossa Excelência sobrestar e... Vou fazer o seguinte, eu vou recolher voto para juntar os subsídios, né, para poder fazer uma nova apresentação. Porque, efetivamente, observando... como eu vivo em Blumenau, vivo a realidade do hospital, eu me convenci de que isso era suficiente. Mas, de fato, nós vamos juntar os projetos, os dados que são indispensáveis para a apresentação dessa proposta. Nem outro título, então eu vou recolher o voto e me comprometo a trazer uma próxima sessão. Agradeço pela boa vontade. Vossa Excelência, tem alguma outra matéria, deputado Ivan? Senhor presidente, tem um projeto de lei 01.56.6, dispõe sobre o monitoramento eletrônico de agente de vigilância doméstica e familiar contra a mulher, seus familiares ou testemunhas, no âmbito do Estado de Santa Catarina, de autoria do deputado Kennedy Nunes. Trata-se de imposição de iniciativa parlamentar que dispõe sobre o monitoramento eletrônico de agentes de violência doméstica e familiar contra mulheres e seus familiares ou testemunhas no âmbito do Estado. A justificativa do autor, em resumo, reporta-se ao monitoramento eletrônico de agressor por violência doméstica familiar contra a mulher, com o intuito de garantir integridade física e psicológica nas vítimas, destacando a urgência da atuação do Estado em eficaz combate de mazela social, observando que a medida prevista na proposta levará a uma ação efetivamente preventiva, evitando assim a consumação do ato criminoso. Palavras do autor. Voto. Em consonância com o que preconiza o regimento interno dessa Casa, o artigo 144, nessa fase processual, vamos analisar apenas questões de constitucionalidade. Inicialmente, enfatizo que a proposição a dispor sobre procedimentos administrativos a serem adotados para fins de medida nela pretendida usurpa claramente a atribuição privativa do governador do Estado, conforme disposto no artigo 71 da Constituição Estadual. São atribuições privativas do governador do Estado exercer, com auxílio do secretário de Estado, a direção superior da administração estadual. Diante disso, embora o projeto de lei trate de assunto relevante de interesse público, a inconstitucionalidade formal apontada inibe seu trilhar nessa Casa. Quanto à sua eficácia, caso resulte em norma legal,
acionaria inequívoca invasão de competência constitucional privativa do governador do Estado, relativa ao exercício da direção superior, bem como a organização e funcionamento da administração estadual. A par disso, o projeto de lei em evidência ofende também o princípio da independência e harmonia do poder do Estado, esculpido no artigo 2º da Constituição Federal, e o princípio da simetria, produzido pelo artigo 32 da nossa Constituição. Cumpre ressaltar que a Constituição Federal, no seu artigo 22, disciplina competência privativa da União para legislar sobre direito penal e processual, o que de forma clara impede a legislação estadual de regular o tema. É importante destacar que a utilização de monitoramento eletrônico já está prevista no ordenamento jurídico federal, tanto na forma do artigo 22 da Lei 11.340, a Lei Maria da Penha, quanto explicitamente no parágrafo único do artigo 122 da Lei de Execuções Penais e no artigo 319 do Decreto 3.689, o Código de Processo Penal. Desta forma, o advento da Lei 12.403 de 2011, que alterou o Código de Processo Penal e criou o monitoramento eletrônico, foi regulamentado com medida cautelar anterior à condenação, sendo uma medida que deve ser privilegiada a determinada prisão preventiva. O que o autor pretende com o projeto de lei? O cara que tem medida socioeducativa ser monitorado eletronicamente. Acho que isso aí avança e muito, flagrantemente, a lei penal, Código Penal, Constituição Federal, etc. Assim sendo, face à inconstitucionalidade apontada, dispensada a análise da proposta de iniciativa pela causa quanto aos demais pressupostos de observância obrigatória, voto pela inadmissibilidade da tramitação do projeto de lei 01.53.6, 2009, sem entrar especificamente no mérito. É como voto, senhor presidente. PL 153 tem o parecer do eminente relator pelo arquivamento. Em discussão. Em votação, se estiverem de acordo, permaneça como estão, aprovado. Senhor presidente, eu trago aqui um projeto de lei que é extremamente interessante e confesso que levei 15 dias para preparar o voto. Porque, de um lado, como advogado militante, ainda ontem participei de audiências na comarca de Blumenau. Por outro lado, vivendo especificamente a jurisdição, a entrega da jurisdição, vivendo os juizados especiais, cíveis e criminais, vivendo a realidade dos nossos processos. Às vezes, me tendia pela pauta da OAB, que é pela manutenção das turmas recursais, aquelas turmas que julgam os processos do Juizado Especial Civil e Criminal, as juizados de pequenas causas. E outras horas me curvava na defesa da tese do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que é de extinguir as turmas recursais e criar uma única turma, aqui uma ou duas turmas aqui em Florianópolis, com juízes especializados que só vão fazer julgamento dos processos dos juizados especiais cíveis e criminais. O que acontece hoje nas capitais, para quem não vive, nos municípios, para quem não vive a advocacia? Nós temos um juiz de quarta, um juiz de final, né, que ele compõe, além de ser juiz da comarca, ele também compõe a turma de recursos, que é para onde são destinados os recursos dos juizados especiais. E ele acaba fazendo as duas coisas. Ele se dedica para a adjudicatura no gabinete dele, cuidar da vara dele, e uma vez por semana ele vai na turma recursal para fazer o voto dele em recurso. Então ele acaba acumulando as pastas. O que a gente tem percebido? No começo, e esse é o resumo do meu voto. Então, estou fazendo aqui, não é mérito, é o resumo especificamente do voto, que está aqui concluído nessas palavras. No começo, os juizados especiais começaram como uma grande alternativa. A gente colocava os processos de pequenas causas no juizado especial, eles andavam com rapidez, eram julgados com certa rapidez, iam para turmas de recursos e acabavam recebendo uma certa resposta muito mais rápido do que no juízo comum. Acontece o seguinte, os advogados começaram então a optar pelo juizado de pequenas causas, colocar a maioria dos processos no juizado de pequenas causas para ter resposta mais rápida.
Isso criou um volume tão grande de processos nos juizados especiais que a coisa reverteu. Os advogados hoje optam em ajuizar no juízo comum, porque no juizado especial não anda. Não é que não anda. Os dados que eu trouxe aqui, apresentado em gráficos para Vossas Excelências, para se alguém quiser depois fazer vistas, apresentei alguns gráficos aqui que comprovam o andamento dos projetos, dos processos, em comparação nas turmas recursais e nas turmas dos juizados especiais. O que se verifica desses gráficos de processos? A gente verifica que os processos eles andam rapidamente nos juizados. Só que quando eles chegam na turma recursais, eles param. Então, eles não andam nas turmas recursais. E aí, a gente está encontrando uma dicotomia. O que acontece? Anda no primeiro grau, não anda no segundo. Enquanto no juizado comum, os processos andam no primeiro grau um pouquinho mais lerdo, mas eles têm resposta muito mais efetiva e rápida no Tribunal de Justiça. Então, nós vamos buscar dados específicos para fazer comparação de processos ajuizados. Processos julgados, processos com sentença de primeiro grau no juizado comum, no juízo comum, e processos julgados no juizado especial e no juízo e nas turmas recursais. A gente observa que os dados científicos que foram colhidos, eles nos trazem uma comprovação sem sombra de dúvidas de que o modelo, como apresentado, faliu. Faliu, essa é a verdade. As turmas recursais, como hoje apresentadas no governo do Estado, o modelo faliu. E o que estão fazendo os advogados hoje? E eu faço isso lá no meu escritório. O processo está sendo apresentado no juizado de acordo com a sua importância. É um processo importante, vai para o juízo comum. Importante, que eu quero dizer, não é volume. É um processo importante, vai para o juízo comum. Esse processo não tem importância, não. É um processo que não tem importância, não importa quando ele vai acabar. Então, vai para o juizado especial. Então, a gente os advogados já têm conhecimento que no juizado especial o processo acaba parando nas turmas recursais. E o que fez o Tribunal de Justiça? O Tribunal de Justiça fez um levantamento junto com o sistema que é aplicado no Rio Grande do Sul, que funciona no Rio Grande do Sul. E me permitam fazer essas justificativas, porque nesse caso específico a gente não assume só a questão da constitucionalidade da matéria, nós somos também a competência de mérito. Então, o nosso voto aqui não é só um voto de constitucionalidade, é um voto também de mérito nesse tipo de matéria aqui. Então, o que o Tribunal de Justiça fez? O Tribunal de Justiça foi buscar um modelo que já funciona no Rio Grande do Sul, que criou esses tribunais quase como um tribunal de alçada, mas não é um tribunal de alçada. É o tribunal, a turma recursal, só com sede aqui em Florianópolis e com juízes com exclusividade. Isso vai permitir o quê? Vai permitir com que a gente tenha juízes com expertise para os processos. Juízes que vão fazer só isso. Não vão atender a sua vara comum, vão atender os recursos. E isso acaba trazendo mais resultado, eficiência, porque conforme mais julgados, mais eficiente fica e mais o resultado é entregado com mais garantia da tutela jurisdicional, mais próxima da justiça. Justiça nunca vai ser justiça efetiva. Justiça sempre vai ser a mais próxima que se pode encontrar. E eu recebi, junto ao projeto, diversas manifestações da OAB. Diversas manifestações. A OAB de todo o Estado, a OAB nacional, algumas câmaras de vereadores se manifestaram contra a extinção das turmas recursais. A minha entidade, a Associação Comercial e Industrial de Blumenau, pediu aqui que eu votasse contra a matéria. Vários pedidos de órgãos ligados ao Tribunal de Justiça pedindo que a matéria fosse rejeitada. Mas, senhores, a alegação é de que se a turma recursal vier para Florianópolis, isso vai dificultar o acesso dos advogados à justiça. Porque hoje, quando tem um processo no tribunal, o advogado tem que sair lá de Chapecó para vir ao tribunal fazer sustentação oral. Se a gente trazer as turmas de recursos para Florianópolis, o que a gente faz? A gente tira um princípio fundamental
dos juizados especiais, que é colocar a justiça mais próxima do cidadão. Então, o juizado especial é para isso, para colocar a justiça mais próxima do cidadão, mais próxima da realidade, os juízes que vivem o local. Que esse princípio estaria sendo quebrado com a atração das turmas recursais, de uma turma especializada aqui para Florianópolis. Então, nesse ponto, eu me curvo para dizer que realmente talvez isso possa acontecer. Mas com relação ao deslocamento dos advogados do interior do Estado para a capital, para fazer a sustentação oral nos julgamentos do tribunal, nas turmas recursais, essa questão está sendo superada através da tecnologia. O tribunal, nas turmas recursais, vai adotar uma prática que já acontece no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Eu, por exemplo, quando quero fazer uma sustentação oral num processo do Juizado Federal, eu vou lá na Câmara, eu vou lá na Vara Federal, me inscrevo, peço horário, peço o link, e da minha cidade, da unidade da minha cidade, eu faço a sustentação oral direto no Tribunal Regional Federal. Não preciso mais me deslocar. E isso é o que vai acontecer nas turmas recursais. O sistema que vai ser disponibilizado, o advogado vai poder fazer da comarca dele a sustentação oral, não vai precisar mais se deslocar para cá. Isso é uma inovação que acredito até que deve ser implementada também para o juizado comum. Então, senhores deputados, embora as manifestações contrárias da OAB, de várias entidades e várias manifestações, observando com cuidado e na condição de advogado militante, eu entendo que é extremamente salutar a proposta apresentada pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E os dados que foram colhidos também nos dão a garantia de que a matéria é assertiva. Então, nos dois aspectos, para concluir, nos dois aspectos, no aspecto de constitucionalidade, vício de iniciativa, etc., etc., não vejo problema nenhum. E com relação ao mérito, daí entrando no mérito, que a nossa comissão é de mérito, eu voto favoravelmente a apresentação do projeto como foi apresentado, senhor presidente. É como eu voto. Deputado Fernando Vampiro. Senhor presidente, na verdade, com todo respeito ao parecer do eminente deputado Ivan Nats, que eu vejo de forma muito consubstanciada, e essa Casa Legislativa ela vem atendendo sempre as demandas do Poder Judiciário, não há dúvida nenhuma. O ano passado, quando nós precisamos aumentar em cargos de comissão de mais de 400 cargos de comissão para a melhoria da justiça de primeiro grau, esta Casa foi, obviamente, uniforme nesse sentido, aprovando. Em virtude que quem detém o conhecimento técnico da gestão administrativa e jurisdicional do Estado de Santa Catarina é o Poder Judiciário. Mas nesse quesito a gente precisa fazer algumas análises, eu preciso analisar com mais carinho, a gente tem que ver a interiorização dos serviços, mas principalmente o fortalecimento da advocacia de segundo grau que se mantém somente na capital. Antigamente, o advogado do interior ele tinha a possibilidade de trabalhar para uma pequena empresa, hoje não tem mais, porque a pequena empresa já contrata o advogado da capital que vai fazer o segundo grau de jurisdição, automaticamente há um esvaziamento da justiça de primeiro grau, mesmo com a vossa senhoria falando da tecnologia, por isso que eu preciso dar uma analisada e, obviamente, vou pedir vistas desse projeto para que eu possa estar mais, digamos, consciente no voto, mas principalmente consciente com a advocacia e principalmente com os meus pares e colegas que têm várias restrições em relação a isso. O presidente Colasso já colocou algumas ponderações, mas nesse questionamento eu fico vendo um fortalecimento da advocacia da capital e um enfraquecimento da advocacia do interior. Eu acho que isso a gente tem que analisar com muita cautela e muito carinho. A capital é importante, mas não é o centro das atenções. Obrigado. Fico feliz com o pedido de vista. Fico feliz com o pedido de vista de Vossa Excelência, porque ajuda. Né? O senhor Vossa Excelência também é advogado, então vai nos ajudar na construção desse debate. Obrigado. Deputado Maurício. Senhor presidente, eu também acompanho essa demanda e fui procurado aí e recebi das associações comerciais da mobilização para manter os juizados especiais. Mas conversando com os membros do tribunal e a explicação, nós temos que avançar. É igual taxista, se nós ficar sentado lá no ponto de táxi, embaixo daquela caixinha de telefone, esperando o movimento, hoje com Uber, hoje com tudo. Da advocacia, eu acho o contrário, deputado Vampiro. Nós que somos colegas advogados agora, vai fortalecer a advocacia do interior, porque ele não precisa se deslocar para a capital. Ele vai poder fazer
a sua defesa, inicialmente, através como é feito pelo TRF, que ele pode ir lá no Poder Judiciário e fazer a defesa, e o projeto do tribunal é que implantar um programa que o advogado faça do seu próprio escritório a argumentação perante os juízes no tribunal aqui em Florianópolis. Então é um avanço, e você vai ter aqui julgadores especializados e todo dia julgando. Todo dia acontecendo. Então, realmente é um grande avanço que o Tribunal de Justiça está fazendo, e eu só discordo de Vossa Excelência, eu acho que vai fortalecer, porque o advogado lá de Dionísio Cerqueira, ele vai dizer, vou fazer a defesa do meu cliente aqui direto perante o tribunal. Então, ao invés de enfraquecer, que ele só era aquele ali ia da região, no máximo lá no oeste até Chapecó. Ele vai estar atuando diretamente junto ao Tribunal de Justiça. Então, pela pesquisa do deputado Ivan, pelas estatísticas, por tudo que fez, parabéns pelo brilhante voto. Eu sei que vai ser engrandecido aí com os estudos do deputado Vampiro, mas Vossa Excelência realmente fez um voto aí que merece nosso reconhecimento. Senhor presidente, eu gostaria só de corroborar o pedido de vista também em gabinete, assim como o deputado Vampiro, e não vou mais tergiversar sobre a matéria, porque como tem a vista, falo a minha opinião no derradeiro momento. Tá bom. Vista em gabinete do deputado Fernando Vampiro, deputada Paulinha. Vossa Excelência concluiu, deputado Ivan? Muito obrigado. Queria fazer uma ponderação, senhores deputados. Nós já comemos 1h15 do nosso espaço que nós temos aqui, apenas 2 deputados fizeram suas relatorias. Então, se pudessem simplificar um pouco, para que a gente pudesse oportunizar para que todos os parlamentares possam relatar as matérias que são sobre sua custódia. Deputado Fernando Vampiro, você não está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria até de simplificar, senhor presidente, mas o primeiro parecer que eu trago a casa, na verdade, esta comissão é sobre a proposta de emenda à Constituição 02.0 de 2019. Trata-se de proposta de emenda constitucional que acrescenta o inciso 16 ao artigo 39 da Constituição do Estado para submeter à homologação da Assembleia Legislativa os projetos de parcerias público-privadas deliberadas pelo chefe do Poder Executivo, bem como as concessões a que se refere o artigo 8º, todas da Constituição do Estado. A referida proposta foi admitida por essa Constituição de Justiça no dia 16 de abril em plenário e no dia 17 de maio do ano corrente. A matéria encontra-se atualmente no trâmite perante esta comissão para análise de constitucionalidade nos termos 269 e 144 do regimento externo desta Casa. É o voto. Cabem ser analisados por essa comissão assuntos atinentes aos aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa de projetos, conforme prescreve o inciso 1º do artigo 144 do regimento interno. A matéria contida nessa proposta de emenda constitucional pretende que tanto os projetos e contratos de parcerias público-privada como as concessões disciplinadas no artigo 8º, inciso 6, 7 e 8 da Constituição Estadual sejam homologados previamente pela Assembleia Legislativa antes de se concretizarem. A Assembleia Legislativa tem a competência constitucional de fiscalizar e controlar diretamente os atos administrativos dos órgãos do Poder Executivo, nos termos do artigo 40, inciso 6 da Constituição Estadual em verbis. Artigo 40. É da competência exclusiva da Assembleia Legislativa. Inciso 11. Fiscalizar e controlar diretamente os atos administrativos dos órgãos dos Poderes Executivo e Judiciário, incluídos os das entidades da administração indireta e do Tribunal de Contas. O artigo 59 da Constituição do Estado traz dispositivo que dá competência à Assembleia Legislativa para exercer o controle externo fiscalizador no Estado. Artigo 59. O controle externo a cargo da Assembleia Legislativa será exercido com auxílio do Tribunal de Contas do Estado, ao qual compete. O Tribunal de Contas, órgão auxiliador da Assembleia Legislativa, por meio da Instrução Normativa 21/2015, estabelece alguns procedimentos para o exame das concessões, impondo ao Poder Executivo o dever de remeter-lhe de informações e documentos em 24 horas após o lançamento do edital, se não vejamos. Artigo 2º.
As unidades jurisdicionadas devem remeter ao Tribunal de Contas, por meio eletrônico, até o dia seguinte à primeira publicação do aviso no órgão oficial, prevista na lei específica, as informações e documentos discriminados nos anexos dessa instrução normativa sobre os procedimentos licitatórios, dispensas e inexigibilidades de licitações a seguir relacionadas. Inciso 3º. Concorrências para as concessões de serviços públicos e obras públicas e permissões de serviços públicos previstas na Lei 8.987/1995 e para as concessões administrativas e patrocinadas denominadas de Parceria Públicos-Privadas, PPP. Outro sim, a mesma Instrução Normativa 21/2015, no artigo 4º a 10, estabelece o rito da apreciação da concessão com ou sem a superveniente aprovação. Desta forma, se já existe no Estado a obrigação, por instrução normativa, de fiscalização de contratos de concessão, fica claro que não há inconstitucionalidade incidente sobre a emenda constitucional que pretende a fiscalização por meio de homologação prévia, nos casos dispositivos do artigo 8º, incisos 6, 7 e 8, ou na modalidade de parcerias público-privadas do Poder Executivo, das autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, dependentes financeiramente do Tesouro Estadual por parte da Assembleia Legislativa, já que é ela o ente estadual competente para tanto. Ainda que se alegue que tal ato, já praticado pelo Tribunal de Contas, a inclusão de tal dispositivo na Constituição do Estado, pode aprimorar a segurança jurídica dos contratos de concessão, além de assegurar seu interesse público. Isto porque o Tribunal de Contas pode sustar o contrato, nos termos do artigo 59, inciso 10 da Constituição do Estado, mas quem tem a competência constitucional para fazê-lo é a Assembleia Legislativa, nos termos do parágrafo 1º do artigo 59. Artigo 59. O controle externo a cargo da Assembleia Legislativa será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, a qual compete. Parágrafo 10. Sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Assembleia Legislativa. No caso do contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pela Assembleia Legislativa, que solicitará de imediato ao chefe do Poder Executivo as medidas cabíveis. Assim, o poder de homologação de contratos de concessão é da Assembleia Legislativa, numa interpretação sistemática da Constituição Estadual. Deste modo, a proposta de emenda constitucional ora examinada deixa clara a tal competência. Por fim, propõe uma emenda substitutiva global, prevendo a diferenciação das concessões, segundo as leis nacionais, divididas em comuns e em parcerias público-privadas, em virtude que a comum ela tem a contraprestação também do Estado, e a parcerias não tem a contraprestação do Estado, somente das tarifas e arrecadação oriunda da concessão. E a parceria público-privada pode ter a contrapartida também, a contraprestação do Estado. Então, diante deste fato, eu faço uma emenda substitutiva global, mas do âmbito desta Comissão de Constituição e Justiça, eu voto pela aprovação da PEC 02.0/2019, na forma da emenda, fazendo a diferenciação entre as concessões comuns e as concessões de parcerias público-privadas. Este é o meu voto, senhor presidente. E apresento, em sequência, a emenda substitutiva global, a proposta da emenda à Constituição, que faz essa diferenciação para não eivar em erro. Obrigado, senhor presidente. PEC 00.2, tem o parecer do eminente relator pela aprovação com a emenda por ele esclarecida. Em discussão, com a palavra o deputado Milton. Senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada, primeiro, parabenizar o deputado Vampiro pelo enriquecimento do projeto, que mostra a importância dele. Quando nós propusemos essa alteração na Constituição do Estado, senhor presidente, senhores deputados, nada mais foi o objetivo do que, primeiro, nós preservarmos a prerrogativa do Parlamento. O Parlamento existe para trabalhar aqui, deputado Silvio, sobre os temas importantes do Estado. Por isso que as leis são feitas aqui, né? Não se faz lei de brincadeira. Se faz leis que possam ser cumpridas e que possam, de fato, promover alterações na sociedade, né? E baseado também em um estudo que nós fizemos, não só no Brasil, mas com dados da União Europeia, onde o avanço das PPPs aconteceu já há 20 anos, né, principalmente as PPPs. E aqui no Brasil,
por mais que a lei tenha permitido a criação das PPPs, nós tivemos apenas 53 PPPs realizadas em todo o Brasil. Então, não é uma coisa que se faz todo dia. As coisas simples são aquelas que se fazem todo dia e que o governo pode assinar e deve assinar e fazer, porque elas não vão, de fato, versar sobre temas tão importantes que mereçam o maior debate com a sociedade. Como, por exemplo, uma concessão de uma rodovia, né? Como é que nós vamos... o governo vai ter legitimidade para fazer uma concessão sem o devido debate? E as PPPs, elas passaram a ser uma dor de cabeça para os governos, seja aqui no Brasil, seja fora do Brasil. Mais de 80% das PPPs realizadas no Brasil estão comprometendo as finanças públicas dos estados e municípios. Justamente, talvez até pela falta de visão daquilo que a gente deve ou não deve fazer as parcerias público-privadas. Então, são temas estratégicos de um Estado, são temas importantes que mexem e podem mexer com a vida das pessoas e que essa casa deve ter a legitimidade para enriquecer o debate e até poder municiar com melhores informações o Executivo para tomar a decisão correta e não, possivelmente, gerar um passivo futuro, como aconteceu lá no mundo civilizado na União Europeia, que depois de 20 anos de parcerias público-privadas, eles não estão encontrando formas de como colocar nos orçamentos públicos o déficit gerado pelas parcerias que hoje eles não sabem nem como pagar. Né? Isso está acontecendo aqui no Brasil. Por isso que nós propomos essa emenda constitucional. Num primeiro momento, nós tivemos aí vários pronunciamentos do governo, dizendo que nós queríamos engessar o governo. E eu pude me manifestar com dados durante muitas vezes que não trata-se absolutamente disso, pelo contrário, nós queremos subsidiar o governo para que ele vá bem, para que ele faça Santa Catarina ir bem. Depois nós tivemos entidades que vieram nos procurar, como a Fiesc, deputado Silvio. E depois que nós explicamos com todos os dados para a diretoria da Fiesc, eles passaram a apoiar. Outras entidades do turismo aqui de Florianópolis também, com preocupação, e passaram a apoiar, porque viram a seriedade. Essa casa é a casa do bom debate. Eu fiz um exemplo para a Fiesc e faço aqui para Vossas Excelências. Se a Assembleia Legislativa não tivesse avocado para si a responsabilidade do debate sobre a questão tributária do Estado, desde o ano passado, os conflitos que nós vivemos em Santa Catarina, em função dos decretos feitos pelo governo, ou às vezes até pelos tecnocratas lá, que convencem o governo, e o governo não faz o devido estudo das consequências. O que nós estamos passando aqui na Assembleia Legislativa em função disso? E quem conseguiu dar o norte e fazer com que as coisas caminhassem no caminho certo? Foi justamente essa Casa Legislativa. E daí, com o convencimento e a concordância do governo. E é assim que nós queremos fazer. Então, essa PEC, ela está pedindo para que, antes que o governo faça um edital de licitação pública para uma concessão ou uma PPP, ele encaminhe os dados para a Assembleia nessa fase preliminar e nós possamos exercer as nossas prerrogativas de legisladores, que foi para isso que o povo nos colocou aqui. Então, é nesse sentido que eu peço que acompanhem, os nobres colegas possam acompanhar o voto do relator, deputado Vampiro, ao qual eu agradeço. Muito obrigado. Senhor presidente, assim. Deputado Ivan. Deputado, só para o meu esclarecimento, o senhor amplia, então, deputado Vampiro, o senhor amplia a PEC, além das APPs, para as outras concessões, é isso? Já previ. Então, mas a emenda, em síntese, em pequeno resumo? É só porque nós falamos em concessões puramente, e aqui ele está dividindo a concessão comum. Ela tem a concessão comum.
Nós fizemos generalizadas concessões e ele classificou os 2 tipos de concessões possíveis. É porque é o seguinte, nós temos o STF se manifestando constantemente sobre essa matéria, né? Até, se eu não me engano, inclusive corrobora com a nossa PEC. Então, assim, o que o STF tem dito? O STF tem dito o seguinte, que em algumas decisões o STF diz que se exige a participação do Congresso quando é a venda da empresa-mãe. E não se exige quando é a venda das subsidiárias da empresa-mãe. Então, o STF tem regulamentação bem clara, pelo menos agora, nesse sentido, de que a empresa-mãe, por exemplo, a Casan, ela dependeria da autorização do Estado, pelo que eu li recentemente. Já se ela tivesse subsidiárias dela, haveria dispensa. Então, eu não sei, sinceramente, deputado Vampiro, se a gente não estaria entrando numa pauta que o STF já deixou claro. É só essa minha... Não. A tua colocação ela é super pertinente, deputado Ivan Nats. Na verdade, é o seguinte. Por exemplo, a Petrobras ela pode vender a Gaspetro, perfeito, uma subsidiária dela. Mas ela não pode, obviamente, fazer a venda sem autorização legal. O que acontece é que as subsidiárias não seguem o regimento da empresa-mãe. Perfeito? Não, as subsidiárias dela. O que acontece aqui nesse caso específico, na verdade, nós temos 2 tipos de concessão. A concessão comum e a concessão de parceria público-privada. O que veio a parceria público-privada? Ela veio aprimorar o tipo de concessão. Concessão é aquela que faz o seguinte, o Estado outorga um serviço, delega alguém faz esse serviço e recebe através da contraprestação financeira dos usuários. Mas as rodovias, exemplo, e a gente pode utilizar rodovias de alta trafegabilidade, ela tem uma viabilidade econômica. Uma rodovia uma trafegabilidade não tão intensa, ela obviamente tem uma concessão negativa, gera prejuízo. A partir desse momento foi instituída uma nova lei de a parceria público-privada, onde o Estado também, nessa parceria de concessão, ele pode fazer um aporte financeiro nesse sentido para subsidiar essa contrapartida. Então eu fiz só a distinção que ambas concessões, obviamente, de parcerias público-privadas ou de concessão, ela tem o crivo da Assembleia Legislativa para autorização. Só para corroborar com a resposta, deputado Ivan, aqui nós estamos tratando de concessão e não venda de patrimônio público. Então, tem a diferenciação, né? Então, é justamente nesses aspectos que são tão necessário o amplo debate, é que nós estamos pedindo que não se tire a prerrogativa do parlamento, até para que ele possa aprimorar. No caso da concessão e de uma parceria público-privada e não da venda de patrimônio público. É diferente. Vamos deliberar. Em votação, a PEC 002, que tem o parecer do eminente relator pela aprovação. Se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Os contrários, se manifeste. Aprovado com o voto contrário do deputado Maurício. Vossa Excelência continua com a palavra o deputado Fernando Vampiro. Senhor presidente, eu tenho, na verdade, agora são 2 projetos de lei. Um projeto de lei do deputado João Amin, que, na verdade, ele dispõe sobre a aquisição por restaurantes e estabelecimentos congêneres de pescado fresco, diretamente dos pescadores artesanais e aquicultores. Eu faço um pedido de diligência à SIDASC, através da Casa Civil e também da Associação Catarinense de Bares e Restaurantes. PL 33, de autoria do deputado João, tem o parecer do eminente relator pelo diligenciamento, em discussão, em votação, aprovado. Eu tenho um outro projeto que é o 67/2019, do deputado Neudi Sareta, que dispõe sobre a aquisição de maçã produzida pela agricultura familiar, economia popular solidária e pelos empreendimentos familiares rurais do estado de Santa Catarina para sua inclusão na merenda estadual da rede de ensino catarinense. Eu também faço voto pela diligência para ouvida da Secretaria da Educação e também da Federação de Agricultura Familiar, desses 2 entes, senhor presidente. PL 06.7, tem o parecer do eminente relator pelo diligenciamento, em discussão, em votação, aprovado. E eu também tenho aqui... Senhor presidente, eu tenho 3 ofícios, que na verdade são 3 ofícios da Floresta Futebol Clube de Joinville, certo? Que foi feita uma diligência, mas na minha concepção ele não cumpriu a legislação vigente, da Associação Tubaronense de Apoio às Famílias, STAM de Tubarão, e também
da Associação Comunitária Cristã São Paulo Apóstolo Lar dos Idosos. Eu tenho recebido os ofícios, mas eu não estou convicto do cumprimento das exigências legais e solicito nova diligência. Ofício 276121 e o 106. Consulto se posso fazer em bloco, senhores deputados. A concordância é em votação o parecer do eminente relator, que é pelo novo diligenciamento. Aprovado. Vossa Excelência concluiu, não é, deputado? Muito obrigado. Deputado Maurício, Vossa Excelência está com a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, deputada Paulinha, eu tenho parecer ao projeto de lei 131/2018, que altera a lei 12.854/2003, que institui o Código Estadual de Proteção aos Animais. Esse é um projeto de autoria do ilustre deputado Rodrigo Minotto e vamos deixar aqui a parte introdutória. Analisamos a competência da comissão. Segundo a justificativa do autor, da propositora, a raça de cavalos Porcheron e seus familiares é apta a deslocar. É aquele projeto daquela puxada de cavalos, que houve uma proibição na lei, e mesmo tendo um acordo, uma parceria com o Ministério Público que permitia essa puxada de cavalos sem maltrato aos animais. É uma espécie de cavalo diferenciado, criado por alguns produtores de Santa Catarina, lá na região de Pomerode, deputado Silvio, e que inclusive é um animal que, se ele não fizer força, ele começa a ter danos à musculatura, a joelho, e vai à extinção. Então, na verdade, nós estamos condenando esse tipo de animal à extinção, porque os produtores, criadores, vão criar o animal só para ver ele morrer e doente. Então, eles solicitam ao projeto do deputado Rodrigo Minotto, abre uma exceção dentro daquele acordo que foi feito lá na época com o Ministério Público, para que esse tipo de evento seja permitido, né? Então, o meu voto aqui, eu entendi a justificativa, ouvi todo o pessoal da região que esteve no gabinete, e o meu voto é pela admissibilidade para que seja debatido na casa, realmente porque eu entendo que tem um interesse, inclusive pela preservação desse tipo de raça de animal, que é o chamado Porcheron. PL 131, tem o parecer do eminente relator pela aprovação. Com a palavra o deputado Fabiano. Senhor presidente e senhores deputados, eu conheço o Peixeirão, mas eu não conheço a prova, né? Eu tenho um cavalo crioulo, que é cavalo para laço, tenho um cavalo quarto de manga larga marchador, que é um cavalo para cavalgadas, né? E eu sei que o Peixeirão não serve para uma cavalgada, que já participei de uma com um colega que tinha um Peixeirão e o animal se machucou na cavalgada. Realmente ele é um animal de trabalho. Agora, tendo em vista o fato de que eu nunca vi essa puxada, eu gostaria de pedir vista para conhecer o que é essa puxada antes de dar um voto favorável ou contrário. Eu reconheço realmente, deputado Maurício, que é um cavalo de trabalho, é um cavalo muito estruturado. O senhor deve conhecer, o senhor que é lá do meu S, deputado Titão. O senhor, pela estatura, devia usar né, numas cavalgadas. Mas realmente ele é um animal para trabalho. Eu só quero conhecer o tipo de prova que é isso, para só evitar, ter certeza no que eu vou votar. É um tipo de... Eu também não conheço nem da raça, mas eu vi na imprensa, assim, é um
tipo de um tronco lá e o cavalo puxa, quem puxar mais longe ali, então é dentro daquilo que é uma carroça mais pesada que ele tem que puxar. É só pela exposição de qual é a força que esse animal vai ter que fazer, qual é o tamanho da tora que vai puxar, só com relação a isso. Vamos regulamentar isso. Na verdade, senhor presidente... Deputado Fabiano tem razão, porque esse negócio de puxada não é coisa lá do oeste, né? Deputado Ivan. Bom, esse animal, esse é um debate, senhores, que eu quero deixar claro para os senhores, que criou um grande... Não é uma coisa simples, porque é uma movimentação muito grande das entidades protetoras dos animais ali da região. Já foi objeto de ações judiciais, de paulada, confusão, briga, soco, tudo que vocês podem imaginar, já tem isso aí. Então, essa era uma matéria que estava em silêncio, né? E a puxada acabou, em Pomerode, especificamente, por ordem dessa decisão do Ministério Público e por ordem desse manifesto da Associação Protetora dos Animais. Então, não é uma matéria pacífica. Já vou dizer que isso, passando ou não passando, vai ter muito movimento. Vou deixar claro com relação a isso aí. E o peixeron, na verdade, é aquele animal que tem uma pata totalmente fora do padrão de um cavalo normal, e ele é usado para tirar tora em locais onde o trator não vai. Então o cara corta pinos, eucalipto, madeira, em grota, onde ele não pode colocar o trator, então ele usa a tração animal para trazer essas toras até onde a máquina chega. Então, efetivamente, é um animal para trabalho pesado, né? Um animal para trabalho pesado e está acostumado com aquele tipo de coisa ali, mas efetivamente é uma matéria bastante tormentosa. Tá bem, vista em gabinete do deputado Fabiano. Continua com a palavra, deputado. Hoje não pode mais tirar a tora, então tem que arrumar um exercício para o animal e é isso que os produtores alegam que tem que os criadores têm que fazer. Parecer ao projeto de lei 127.4/2019. Dispõe sobre o dever de instituir sistema permanente de vídeo monitoramento em asilos, casas de repousos e similares no estado de Santa Catarina. Esse é um projeto de autoria do eminente deputado Luiz Fernando Vampiro, com o objetivo de instituir esse sistema permanente de vídeo monitoramento em casas, asilos, casas de repouso similares no estado de Santa Catarina. Nós fizemos a análise das atribuições da comissão referente ao projeto e o nosso parecer é pela admissibilidade e tramitação do projeto, senhor presidente. Em discussão, PL 127 tem o parecer do eminente relator pela aprovação. Deputado Fabiano. Senhor presidente, eu gostaria que o senhor, deputado Maurício e o Silvio Drevec, como interessados na matéria, se manifestassem. A gente não vai se manifestar para não legislar em causa própria. Em votação, se estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Pedido de diligência ao projeto de lei 169.3/2019. É o projeto que dispõe sobre a instalação de brinquedos adaptados para crianças portadoras de deficiência em locais públicos e privados de lazer estabelecidos no estado de Santa Catarina. O nosso parecer é por diligência à Casa Civil e, por meio desta, a Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação, a Secretaria de Estado de Educação e a Federação Catarinense dos Municípios, já que, se aprovado, esse projeto vai regulamentar a instalação de parquinhos e outros locais de diversão em todos os municípios que vão ter a obrigatoriedade de possuir brinquedos adaptados para crianças especiais. Então, o nosso parecer, senhor presidente, é pela diligência a esses órgãos. PL 169 tem o parecer do eminente relator por diligenciamento. Em votação, se estiver de acordo, permanece com estão aprovado. Senhor presidente, era o que tínhamos a relatar. Agradeço, deputado Maurício. Agora era eu, mas eu vou ficar por último novamente. Deputado Milton pediu escusa, mas teve que ser retirado devido a um compromisso, deixou a sua justificativa.
Deputado Coronel Mucilim, Vossa Excelência está com a palavra. Bom dia, presidente. Bom dia, nobres colegas, quem nos assiste através da TVAL. Eu tenho apenas um projeto de lei 0378.0 de 2017, de autoria do nosso nobre colega Silvio Drevik e Jean Kuhlmann, que ele dispõe sobre a simplificação do atendimento público prestado ao cidadão. Ele altera a Lei 15.535, de 2011, que dispõe sobre a simplificação do atendimento prestado ao cidadão, institui a Carta Estadual dos Serviços ao Cidadão e adota outras providências. Então, já de antemão, quero parabenizar o nosso deputado Silvio Drevik por diminuir a burocracia no Estado, né? Então, esse PL, eu vou ler aqui o que ele sugere a alteração para simplificar o entendimento. Então, o artigo 1º, ele altera ali o artigo 9º da lei, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 9º. Exceto se existir dúvida fundada quanto à autenticidade ou previsão legal, fica dispensado o reconhecimento de firma e a autenticação de cópias de documentos expedidos no país e destinados a fazer prova junto a órgãos e entidades de poder executivo estadual. E o artigo 2º, ele altera o artigo 10 e o parágrafo 1º do artigo 10, o caput e o parágrafo 1º do artigo 10. O caput fica o seguinte: a apresentação de documentos por usuários de serviços públicos poderá ser feita por meio de cópia autenticada, dispensada novas referências com o documento original. Então, se já tem uma cópia autenticada, não precisa ter o original. E o parágrafo 1º, ele diz o seguinte: a autenticação de cópia de documentos poderá ser feita por meio de cotejo de cópias com o documento original, pelo servidor público a quem o documento deve ser apresentado. Então, ele entrega o documento original, o funcionário público ali, ele observa que está a mesma e ele autentica, então, dele mesmo. Aqui é interessante observar o seguinte: esse projeto de lei, essa lei, no caso existente, já 15.435, ela que institui a Carta Estadual de Serviços ao Cidadão, a Secretaria da Administração, ela já publica no site dele, a UDESC já publica no site, então é importante alterar esses artigos para deixar isso esclarecido. Mas nós temos uma lei federal, isso eu estou falando aqui para todos os nossos ouvintes também saberem os direitos que já possuem. A Lei Federal 13.726, de 8 de outubro de 2018, no artigo 3º, ele relata o seguinte, ó: na relação dos órgãos e entidades dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios com o cidadão, é dispensada a exigência de: inciso 1, reconhecimento de firma, devendo o agente administrativo, confrontando a assinatura com aquele constante no documento de identidade do signatário, ou estando este presente e assinando o documento diante do agente, lavrar sua autenticidade no próprio documento. Inciso 2, autenticação de cópia de documento, cabendo ao agente administrativo, mediante a comprovação entre o original e a cópia, atestado de autenticidade. Então, a lei federal já diz isso. Só que, como já temos essa carta ao cidadão, é importante também inserir essa alteração nessa lei 15.435, que ele também, no artigo 4º, ele revoga a lei 16.741 de 2015, que tratava sobre a não exigência também desses documentos. Então, como ele já está inserido na 15.435, não tem mais por que ficar em vigor a 16.741. Então, eu aqui o voto, analisando os termos da propositura em apreço, entendo que a mesma está em... está em consonância com a ordem constitucional vigente,
tanto formal como materialmente, e quanto à legalidade, revela-se em harmonia com a legislação infraconstitucional em vigor, sobretudo com o Decreto Federal 9.094, 2017, que dispõe sobre a simplificação do atendimento prestado aos usuários dos servidores públicos. Referente aos demais pressupostos a serem observados pela colegiada, a matéria, a meu ver, está apta à tramitação na Assembleia. Então, ante o exposto, eu voto pela admissibilidade para dar continuidade da tramitação processual do PL 378.0 de 2017. PL 378.0 tem um parecer do eminente relator pela admissibilidade. Em discussão, com a palavra do deputado Silvio. Obrigado, senhor presidente. Vou ser bastante breve, mas quero reconhecer aqui o trabalho do deputado Coronel Mocelin, que nós já trabalhamos há muito tempo nessa legislação, e essa carta vem sendo, de fato, publicada pelas secretarias, mas agora isso fortalece com a incorporação também do projeto de lei que era do deputado Jean Kuhlmann. E, portanto, qual é o objetivo principal? Desburocratizar e custo menor para a população. Finalmente, o objetivo final é esse. Portanto, eu agradeço e solicito aos demais pares votar favorável conforme o relator. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, é uma matéria tão interessante que eu gostaria até de pedir vista para conhecer um pouco melhor, mas em deferência ao deputado Silvio, que está na casa, não sei quanto tempo que ele fica conosco, eu vou deixar para estudar informalmente, sem o pedido de vista, para me inteirar melhor, para que Vossa Excelência tenha a chance de tramitar a sua matéria aí nesse período. Agradeço, deputado. Obrigado. Em votação, se estiver de acordo com o relator, permaneça como estão. Aprovado. Presidente, era só isso que eu tinha para relatar hoje. Muito obrigado, deputado. Deputado Silvio, Vossa Excelência está com a palavra. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados. Trago aqui o projeto de lei 161.6 de 2009, que institui o Dia das Torcidas Organizadas de Futebol no Estado de Santa Catarina, de autoria do deputado Luiz Fernando Vampiro. O parecer é pela admissibilidade com emenda substitutiva global, feita pelo eminente deputado João Amin. Esse é o relatório, senhor presidente. PL 161 tem o parecer do eminente relator pela aprovação com substitutivo global. Em votação, se estiver de acordo, permaneça como está aprovado. Segundo, trata-se de projeto de lei, projeto de lei. Projeto de lei 185.0/2009, que trata da alteração da lei que declara de utilidade pública a Associação Catarinense de Futsal de Florianópolis, e o parecer é pela diligência, senhor presidente. 185 tem o parecer pela diligência. Em votação, se estiver de acordo, permanece como está aprovado. Para finalizar, trago aqui também o parecer ao projeto de lei 47.5/2019, que determina a implantação de dispositivo eletrônico de segurança preventiva, conhecido como botão de pânico, nas unidades escolares da rede estadual de ensino, de autoria do eminente deputado Kennedy Nunes. Eu vou, se Vossa Excelência me permitirem, fazer o relato final, porque ele está na mesma direção, na mesma linha do projeto que nós rejeitamos há poucos instantes. É do mesmo assunto, apenas mudou de endereço. Então, o voto do eminente relator é pela inadmissibilidade da tramitação desta matéria, por se tratar de inconstitucionalidade em todos os seus aspectos, e aqui está o voto muito fundamentado, mas se Vossa Excelência me dispensarem a leitura para facilitar, sendo assim, é o voto, senhor presidente, pela inadmissibilidade, ou seja, pela rejeição. PL 47.5 tem o parecer do eminente relator pela rejeição. Em votação. De acordo, permanece como estão. Aprovado.
É o que tinha relatado dia de hoje, senhor presidente. 12.8, que institui o programa Santa Catarina Digital, projeto de iniciativa do deputado Neudi Sareta, que tende a instituir o programa Santa Catarina Digital com o fim de implantar ilhas digitais em locais públicos estaduais, nos quais deverá ser oferecido acesso a computador, impressora e internet para atividades educativas em geral e relativas ao ingresso no mercado de trabalho. Análise feita, voto pela admissibilidade do projeto. Em votação, parecer do ministro relatora pela aprovação. Pedido de vista, senhor presidente. Vista em gabinete do deputado Ivan. Senhores deputados, projeto de lei 121.9, trata-se da proposta legislativa da autoria do deputado Ger Comper, que pretende proibir no estado de Santa Catarina que as empresas prestadoras de serviço público cortem o fornecimento de energia elétrica, água e gás por inadimplência nos finais de semana, feriados e pontos facultativos, a partir das 0 hora do último dia útil até às 8 horas do próximo dia. No meu voto, constatei que, de início, que após a pesquisa realizada no sistema de acompanhamento do processo legislativo deste poder, a vigência da Lei Estadual 11.959, de 1º de novembro de 2001, de origem parlamentar, que proíbe o corte residencial de fornecimento de água e energia elétrica pelas concessionárias por falta de pagamento nos dias que especifica. Passo a analisar o projeto de lei 121.9/2019. Primeiramente, destaco que o fornecimento de água e energia elétrica é considerado e não poderia ser diferente do serviço público essencial, por envolver satisfação de necessidade básica ou essenciais, sobretudo a dignidade dos seres humanos. A relação entre o usuário desse serviço e as respectivas concessionárias é de consumo, submetendo-se, portanto, ao regramento do Código de Defesa do Consumidor. Assim, conforme jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal e de responsabilidade conjunta da União e dos Estados legislarem sobre o direito do consumidor. Ademais, sob o aspecto da constitucionalidade formal, anoto que o objeto da matéria em comento não está incluído entre aquelas reservadas privativamente ao governo do Estado, notadamente no teor do inciso 2º, artigo 50 da Carta Política Catarinense, sendo possível, portanto, a defragação por parlamentares da proposta que evidencia. No entanto, mesmo que algumas leis, bem como jurisprudência de nossos tribunais superiores, admitam a interrupção do fornecimento desses serviços essenciais por inadimplemento, destaca-se aqui o presente proposta legislativa pretende tão somente proibir a interrupção do serviço público de energia elétrica, água e gás e dias específicos como finais de semana, feriados e pontos facultativos. Não observo desta forma, no objeto da matéria em questão, afronta a lei e nem a qualquer decisão dos tribunais, mas sim utilização do bom senso, mais precisamente do princípio da razoabilidade. Ressalto ainda por oportuno que no julgamento da ADIM 5961 do Paraná, realizada 19 de dezembro de 2018, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da Lei 14.040 de 2003 do Estado do Paraná, que proíbe o corte de fornecimento de água e luz por falta de pagamento dos usuários em determinados dias da semana. Contudo, ao meu ver, mesmo que o presente proposição não tenha óbice quanto à sua tramitação, houve-se por bem alertar acima a existência na legislação estadual da lei que disciplina a matéria objeto do projeto de lei sob análise, qual seja a Lei 11.959 de 2001, relativamente às unidades residenciais. Na forma da Lei Complementar 589, de 13 de janeiro de 2013, que dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis e estabelece outras previdências e que prevê, no seu artigo 2º, inciso 4º, parágrafo 4º, que o mesmo objeto não deve ser disciplinado por mais de uma lei, exceto quando o subsequente se destinar à complementação de lei considerada básica, vinculando-se a esta por remissão expressa.
Apresento na forma regimental uma emenda substitutiva global de lei em tela, visando alterar a Lei 11.959 de 2001, dando nova redação à sua emenda, bem como ao seu artigo 1º, para acrescentar o gás, que não estava incluído, como produto de serviço público concedido, que também mereça ter impedida a interrupção de seu fornecimento, e nos pontos facultativos, entre os dias ali especificados como proibidos. Retirar a palavra residencial, com o fim de não restringir a proibição dos cortes dos serviços essenciais somente às residências. Também pretende a referida emenda substitutiva global acrescentar o parágrafo único no artigo 1º, com a redação do inciso 2º do presente projeto de lei, para excepcionar a eventualidade de suspensão do fornecimento dos serviços descrito na lei mediante decisão judicial. Entre o exposto, contudo, ambos do regimento interno, voto pela admissibilidade da aprovação e, esclarecendo em outras palavras, já existia uma lei e apenas estamos direcionando uma modificação àquela lei anterior que contempla o que deseja o deputado Ger. Em discussão, em votação, aprovado. Também, para finalizar, diante daqueles projetos desarquivados, parecer do ofício 586.1, que solicita a alteração da lei que declarou de utilidade pública a sociedade Amigos de Brusque, tinha o parecer, que nós estamos seguindo, o parecer do último relator, antes da matéria ser arquivada. Era o deputado João Amin, que tinha pela aprovação, e é sobre isso que nós vamos deliberar. Em discussão, se estiver de acordo, permaneça como estão, aprovado. Agradecendo a presença de todos os senhores parlamentares pela presença e pela agilidade, damos por encerrado a presente reunião.